Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Tuane Gruta Bosa. E o tema do episódio de hoje é sobre a importância da segurança cibernética, falando sobre ataques de ransomware e serviços de backup. Este é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcast e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos aos avisos iniciais. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 9 a 13 de dezembro de 2024 em São Paulo. Nos dias 9 e 10, que é segunda e terça, teremos os encontros do GTR e GTS. No 11 e 12, que é quarta e quinta, o X Fórum. E na sexta-feira, que é o dia 13, teremos o Fórum Backup, o fórum que abordará as melhores práticas operacionais e de segurança na internet. No evento, haverá a entrega da premiação do Desafio Backup, como reconhecimento para as redes que se destacarem em 2024 na implantação de boas práticas, como IPv6, anti-spoofing e DNS. Em novembro, teremos a nossa última live intra-rede do ano, com o tema Gerenciamento de Redes e Infraestrutura. Ela será no dia 13 de novembro de 2024, às 10 horas, horário de Brasília. Anote na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube ou no Facebook. Terminados os avisos, a convidada de hoje é a Cristiane Rodrigues, coordenadora de segurança do CAIS ANP. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então, Cristiane, seja bem-vinda aí ao nosso podcast Camada 8. Ficamos felizes aí com a sua participação. E como é de costume, a gente pede ali para o nosso entrevistado falar um pouquinho de si. Então, quem é a Cristiane e onde ela trabalha? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cristiane, todo mundo me conhece como Cris. Hoje eu sou coordenadora de segurança no CAIS da RNP. Trabalho já há 10 anos lá, tenho uma experiência de 20 na área de segurança da informação e é sempre importante esses tipos de conversa para que a gente dissemine o conhecimento de segurança para o maior número de pessoas. Então, Cristiane, posso te chamar de Cris? Pode. Então, Cris, agora em outubro a gente comemora o mês da conscientização em segurança cibernética e a gente queria conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. Então, por que é importante a segurança cibernética nas organizações? A gente, até algum tempo atrás, falava que as pessoas eram o elo mais fraco de todas as camadas que a gente implementa de segurança. Mas com o passar do tempo, o que a gente olha? Não adianta eu ter o melhor processo estabelecido, a melhor tecnologia e não cuidar da pessoa. Você olhando o histórico de incidentes e até do dia a dia, nós, enquanto seres humanos, se a gente não pratica aquilo na nossa casa, dificilmente a gente pratica na empresa. E quando você olha para esse cenário todo, quanto mais pessoas falarem sobre segurança, começar a praticar, e não importa a idade, pode ser os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos, os bebezinhos, já que em algum momento a gente disponibiliza a tecnologia para eles e que tem algumas contradições nessa história, eles já deveriam ter essa noção. Então, quanto mais a gente conseguir levar o tema, melhor é. A segurança cibernética até brasileira começa a melhorar. Eu acho importante que você comentou aí dessa questão de começar em casa, né? Porque a gente é usuário da internet desde pequenininho, né? Como você comentou, né? E muitas vezes a gente utiliza a internet e nem sabe, né? Se a gente tá vulnerável ou não, né? Então, é uma cultura que tem que começar a ser criada dentro de casa, depois ir lá para as escolas, para depois ir lá para o trabalho, né? Tanto é que a gente tem o nosso projeto, né, o Cidadão na Rede, que a gente tenta divulgar aí esse conhecimento de segurança, né, para o usuário comum mesmo, né, porque a gente viu esse realmente como um problema mesmo. E é legal você ter comentado, né, porque é importante, é uma defesa do seu patrimônio, né? Tem o patrimônio da empresa, mas você tem que defender também o seu, né? Você coloca um cadeado na sua porta, né? Você protege a sua casa. A gente tem muito essa ideia do mundo físico, mas do mundo da internet a gente fica meio receoso, né? Exatamente. E também, além do nosso patrimônio, tem os nossos dados. Então, para quem que a gente está entregando? Toda vez que você vai num estabelecimento e ele te pede ali seu CPF, muitas vezes você nem entende por que ele está te pedindo. Então, é ter um olhar mais global e
questionar mais os porquês. O que vão fazer com as minhas informações? Porque tudo agora na internet são dados, né? O pessoal vende dados ali, você dá os seus dados para conseguir um acesso a um e-mail ou uma coisa, um benefício em troca, né? Mas Sim. a gente nem sabe direito o que vai acontecer, né? Uhum. Mas então, quais são os principais desafios ali para a gente pensar nessa cultura de cibersegurança? Quando a gente olha para dentro das empresas, a gente tem um conflito de gerações. Então, você tem empresas com pessoas 40, 60 a mais, tem aquele público que está ali entre os 30 e 20 e tem os mais jovens. E ter ações efetivas para todas essas classes, né, para essa diversidade, é complexo. Então, quanto mais você diversifica as suas ações, maior é o público que você atinge. Então, eu posso falar de senha do mesmo jeito para todos os públicos? Provavelmente não. Então, por exemplo, hoje lá no CAIS, a gente utiliza gamificação para alguns tipos de conscientização. Outras, a gente vai bater papo com as pessoas mesmo ali na sala dela, ou chama para uma reunião, para entender o dia a dia, como é que ela executa a atividade, poder falar assim, olha, aqui, que tal você mudar e colocar este controle, né? A gente fala controle para segurança, mas para eles, provavelmente, a gente não use exatamente controle. E quando você pega, e eu já trabalhei em um outro tipo de organização que tinha um pessoal de 60 a mais, eles não viam problema, por exemplo, em deixar as coisas em cima das mesas. Nunca aconteceu nada aqui. Então, a linguagem, a forma, a expressão ali de como convencê-lo a mudar um comportamento é bem complexo. Então, o nosso desafio hoje é transmitir esse conhecimento de forma que atinja esses públicos diversos. Então, por exemplo, como é que eu falo de segurança para uma criança? Que ela não sabe o que é segurança, mas ela usa a internet. Acho legal você falar dessa questão da etária aí, porque com 30 anos, né? Eu lembro do tempo da faculdade, se deixasse o computador ligado ali, logado, alguém ia mexer no meu wallpaper, ia mexer em um monte de coisa. Trocar senha, mandar mensagem pra todo mundo, fazendo piada, né? Mas aí a gente vê que realmente isso é uma coisa dessa idade, das outras idades tiveram outros desafios e outras implementações. E eu acho que tem, além da idade, também tem o background da pessoa, né? Porque, por exemplo, nosso público é um público que já sabe um pouco mais de segurança, enquanto uma organização é composta não só da área de TI, mas de todas as outras áreas. Então, a comunicação com eles também tem que ser diferenciada. Sim. Então, quando eu falo para um técnico de redes, eu uso um certo linguajar e eu posso descer no nível técnico que ele vai entender, mas quando eu estou conversando, por exemplo, com um agente de viagens, com as nossas recepcionistas, com as secretárias, que é um público tão específico e que são alvos desses tipos de ataques também que a gente tem, né, para tentar descobrir e-mail, telefone celular dos nossos diretores. Então, tem que ser uma linguagem diferente e normalmente o que a gente busca? Falar do dia a dia dela, para que fique mais fácil associar. Então, com a agente de viagens, por exemplo, a gente fala que precisa conscientizar os motoristas que eles não podem comentar o que eles escutam. Porque a conscientização seria nossa que entra dentro dos transportes falando sobre assuntos da empresa. Só que às vezes é inevitável. Então, o que ele escuta, ele teria que esquecer. Mas ele acaba comentando com o próximo passageiro. Então, isso acontece muito. E eu não necessariamente preciso falar desse tema com um engenheiro ou com um analista de infra, um especialista, mas com esse público de viagens eu preciso dar esse tom. Mas é interessante você ter comentado isso, da gente ter nessa cultura, né, de segurança, né, essa conversa com setores diferentes, né? Porque se você para pensar num atacante, né, ele tá querendo entrar na empresa de algum jeito, né? Então, se ele vai entrar lá no computador, como você comentou, dessa área de viagens, depois ele vai tentar se espalhar por lá dentro, né? Então, às vezes a gente vê alguns ataques acontecendo desse tipo, não é assim mesmo? Exatamente. O atacante, ele busca sempre uma brecha, não importa onde. Se vai estar na pessoa, se vai estar na tecnologia, se vai estar nos processos. A partir dali, ele começa a fazer ter uma visão situacional. Então, o que é isso? Eles utilizam tal solução aqui, está nessa versão. Vamos procurar todas as vulnerabilidades que tem nessa versão. Nesse caso aqui, eu percebi que nesse processo, quando a pessoa faz tal atividade, acontece isso, isso, isso. Aqui também tem um ponto de vulnerabilidade. Então, a partir daí, ele começa a ir explorando, muitas vezes lateralmente. Então, eu estou na área de vendas, deixa eu olhar para a área de marketing, deixa eu olhar para a área de compras.
e com isso ele vai ganhando mais espaço. Até falando um pouco de alguns tipos de incidente, há uns meses a gente falava que o atacante ficava dentro da sua rede 6 meses, 1 ano, só ali olhando como é que estava a sua infra, os seus pontos de controle de segurança. Hoje esse tempo já reduziu, às vezes ele entra, conseguiu ali uma forma de ter acesso. Ele observa, eu já consigo disseminar o tipo de ataque que eu quero, então ele já faz, para reduzir o tempo dele de ficar ali observando a empresa. Não, eu achei bem interessante esse seu comentário, né, do atacante ficar muito tempo nas redes. Que tipos de ataque podem utilizar esse mecanismo? A gente tem alguns tipos, mas o mais comum e o mais famoso que a gente sempre escuta, né, e sai muito na mídia, é os casos de ransomware. Então, ransomware é um tipo de malware que ele explora uma vulnerabilidade e aí o atacante tem como se a gente olhar, desse um comparativo, ele conseguiu a chave da nossa casa. A partir dessa chave, ele fica espiando. Então, assim, ele não vai chegar roubando tudo que tem dentro da nossa casa, ele fica olhando o nosso comportamento. O ransomware faz semelhante. Ele começa a olhar o comportamento da rede. Então, onde é que tem uma vulnerabilidade? E vulnerabilidade é uma brecha que pode ser explorada. E com isso, ele observa esse tempo. Então, como eu falei anteriormente, esse tempo dele ali espiando o que a gente faz, até ele chegar um momento que ele olha e fala assim, esse é o momento. Então, agora eu consigo ou escalar o meu privilégio. Então, se ele tinha a chave da nossa casa e a gente mora num apartamento, por exemplo, ele sobe a escada. Quando ele sobe a escada, ele tem uma outra visão. Olhando para a casa, assim, então ele sabe tudo o que você tem, o eletrodoméstico, o computador, televisão e tudo mais, né? Ele fala, entendi. Então, deixa eu avaliar o que mais eu posso fazer. Aí, nesse momento, para o ataque de ransomware é onde pode acontecer 2 cenários. Ele tranca a porta e deixa a gente para fora. Ou então, ele faz uma cifragem das informações dos nossos dados que estão ali guardados em banco de dados, em sistemas operacionais, em ativos de tecnologia para deixar bem abrangente. E deixa um aviso lá. Eu tenho a sua chave. Se você quiser recuperar os seus dados, tem aqui o que você precisa fazer. Ou te dá um passo a passo ou vai te pedir um resgate. Então, de forma alguma, a recomendação é que a gente pague o resgate. Porque se a gente pensar em toda essa estrutura de crime organizado, é como se a gente estivesse financiando o crime. Então, a gente tem muitas formas de tentar se precaver desse incidente, desse ataque de ransomware. Ou, se aconteceu, porque a gente fala muito isso para as organizações, vai acontecer. É só o quando. Às vezes o espião já está lá na nossa rede. Quais medidas eu tenho para que, se aconteceu, eu volte à normalidade? Existem vários cenários, a estrutura da governança de uma empresa ajuda muito para essa volta. Vai ter impacto? Vai. Você vai ficar uns dias sem sistema, vai ter que sair, comunicar à imprensa que você sofreu um incidente, esse tipo de ataque. Mas você consegue se recuperar. Ponto principal é o antes, que muitas empresas ainda não têm essa visão de como me preparar. Não, muito interessante o que você está colocando, porque até já vi um palestrante falando, tem empresas que pagam mesmo, né, esse resgate aí dos dados, né? Porque eles falam que os criminosos, eles são fiéis ao que eles estão falando. Eles têm ética, né? Então eles dão ali todos os seus dados de volta. E aí ele comentou isso e me deixou assim bem perplexo, né? Porque você fala assim, vou confiar num cara que me atacou. Mas aí ele estava comentando, né? Ele tem ética porque se ele continuar fazendo esse ataque e ele não devolver os dados de ninguém mais vai pagar ele. Então ele tem que ter uma ética criminal. Mas assim, ele ainda recomendou, não deve se pagar, né? Porque afinal, você não sabe se ele vai colocar uma outra porta ali dentro da sua casa, né? Uma janelinha ali escondida, né? Então você pagou, né? E recebeu os dados, mas tem uma janelinha escondida. Então daqui uns alguns meses, quando ele estiver ali sem dinheiro, ele volta ali, porque ele fala que você é um bom pagante, né? Afinal, você entrou na lista dos bons pagantes e aí ele retorna lá para tentar ganhar mais dinheiro de você, né? Por isso de não financiar esse tipo de criminosos, porque é certeza, ele identificou, ele sabe toda a sua rede, tudo que você tem. Então, eu consegui explorar aqui, mas eu sei que existe outra porta, a janela que você comentou.
e uma hora volta. Uma hora volta, não. E também financiar o crime, né? Ele vai continuar criando outros ataques, né? Porque ele vê que aquilo lá traz benefício para ele, né? Então a gente tem que denunciar. Agora, acho que você comentou de coisas que a gente poderia fazer antes de acontecer esse ataque, né? Mas eu queria explorar tanto o antes e o depois, né? Bom, no antes, pra gente que é profissional de segurança, tem alguns passo a passos, mas o mais importante é ter uma solução de backup e que esse backup seja testado com bases regulares. Então, onde estão os dados, onde está ali os nossos arquivos, o sistema de ERP da empresa, então que faz o controle financeiro, pagamento, o de RH, essa base de dados, né, que são informações críticas e até onde tem os dados pessoais, ele precisa estar numa solução de backup e o mais importante, não pode estar na mesma rede, porque se estiver na mesma rede, o ataque de ransomware vai também tirar o nosso acesso a esses dados. E por que testar? Porque pode ter erro também durante esse processo de fazer o backup das informações. Então, de tempos em tempos, baixar aqui para ver se ele está funcional. Esse é um modelo, esse é o mais importante. Só que, fora isso, a gente tem que estar preparado para a resposta. Então, monitoramento, ter um centro que a gente chama de SOC, né? E o NOC junto, mas mais o SOC para segurança. Então, ter pessoas olhando o comportamento da rede, identificando, quando perceber, já implementar alguns controles que a gente fala mitigação para aquele tipo de ataque. Quando a gente vai para a resposta ao incidente, já está preparado para esse tipo. Quando acontecer um incidente de ransomware, qual é o passo 1? Qual é o passo 2? O 3? Porque as pessoas durante uma crise, um desastre, que é o caso de um incidente de ransomware, elas perdem um pouco o senso de prioridade, porque todo mundo quer fazer alguma coisa. Então, tem que ter ali uns especialistas que a gente chama de sala de guerra, para o caso de incidente, e a sala de crise, para o caso de um desastre, quando a gente está indo para continuidade, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar parado. E essas pessoas tomem as decisões, digam o que tem que ser feito ali na primeira hora, na segunda hora, quando a gente estiver saindo. Bom, está arrasado o nosso espaço, a gente tem que criar tudo do zero. Aonde que vai ser criado esse espaço? E começar, o primeiro sistema a ser recuperado é o e-mail, ou é o ERP, ou é o meu servidor de arquivos. Monta essa estrutura, restaura lá e disponibiliza. A comunicação interna tem que ser bem clara. A externa tem que estar um link ali com a área de comunicação e marketing para saber o que falar, quando falar e quem falar. Porque assim, quando tem um ataque desse tipo, começa a ter o burburinho no mercado. Então, vem e pergunta para o analista de infra, porque ele sabe que ele é daquela empresa, vai para o de segurança, vai para uma pessoa de marketing, e aí, eu não sei o que está acontecendo. Não, olha, procure os canais oficiais, lá no site público da empresa tem todas as informações, para que não fique essa história de, eles foram atacados, será que foram mesmo? E às vezes não foram, foi uma queda de link, que não tem nada a ver com o incidente de ransomware. Isso no antes. Depois é aprender com as lições, olhar para todo o cenário e aprender com ele. Onde erramos? Por que erramos? Qual foi a causa raiz? E aí, voltando para a conscientização, é traçar planos para que as pessoas entendam o que aconteceu. Exercícios de... igual quando a gente está aqui num prédio e a brigada está naquele teste de exercício de evacuação. A gente precisa fazer os mesmos testes com os ativos tecnológicos. Então, esse link é importante, a conscientização, atualizar normativos, atualizar processo, ter o ciclo de vida desses documentos muito bem estruturados, para que, se acontecer de novo, seja mais tranquilo. Porque, assim, a primeira vez vai devastar mesmo. Por mais que você tenha ali, seja certificado, as pessoas vão bater cabeça. Na segunda já é mais tranquilo, na terceira porque vai ganhando experiência. E os testes tabletop, desde lá da diretoria até a operação, são super importantes. Então, pelo que você comentou, essa resposta a incidente parece mais para empresas médias e grandes. Mas tem muitas empresas pequenas que tem só um cara responsável pela segurança. Como agiria nesses casos? É o famoso eu-keep, né? Eu-keep, esse é o ponto importante. Ele vai ter que pedir ajuda para outras pessoas. E assim, nós, profissionais de segurança, estamos sempre abertos para apoiar. Porque ele vai ser o tipo, e agora? O que eu faço primeiro?
porque tá tudo devastado e a gente tem falado muito, e a própria ANPD tem comentado sobre respostas a incidente para as empresas pequenas, por exemplo, um escritório de engenharia, uma dentista, que tem às vezes as informações ali no servidor que é o computador da secretária. O que fazer nesse caso? Então, a primeira impressão dela e a resposta imediata é vou pagar, que a gente volta àquele ponto. Ela não tem alternativa, porque o backup às vezes é feito ali mesmo ou no HD externo que ela leva embora para casa. Então, assim, o nosso papel enquanto profissionais de segurança também é começar a fomentar ações para que possam chegar nesses escritórios menores, onde o engenheiro civil, uma dentista, um contador, uma construtora pequena, por exemplo. Então, ter essa visão de que, então o que eu preciso? Eu vou fazer um backup e vou deixar numa nuvem, por exemplo, porque aí não vai chegar a informação e eu consigo recuperar depois. Vou começar a ter, por exemplo, a gente tem os DPOs as a Service, os Security Offices as a Service, que aí eu não preciso ter a pessoa aqui dentro, mas a hora que ela vai direcionando o meu trabalho e nesse caso de incidente ela vem me apoiar, a me dar esse norte do que eu tenho que fazer primeiro. Então são algumas vertentes que a gente tem visto no mercado que tem apoiado bastante também os pequenos. Não, achei muito interessante tudo que você está comentando aí. Nossa, peguei aqui na cabeça assim várias coisas, mas eu fiquei com uma delas, né, me encucada, né? Porque você falou assim: "Ah, eu tô com uma equipe aqui, eu tô sozinho, né? Eu tenho que procurar outros profissionais, né, para me ajudarem, né?" E o que a gente vê, né, é que quando você sofreu um ataque, você fica com vergonha. E aí você vai procurar ajuda quando você tá com vergonha, né? Falar assim: "Nossa, eu estou vulnerável, fui invadido, a empresa toda tá perdida." E a gente fica com essa ideia de que não deve procurar ajuda ali de um outro profissional da área de segurança, mas a gente esquece que os atacantes, eles conversam entre si, né? Eles trocam figurinhas, tudo, de como fazer os ataques. E a gente, como da área de segurança, acaba não trocando tantas figurinhas assim, né? Então eu queria que você comentasse como que ele poderia procurar uma ajuda, como que ele poderia se informar, conhecer um pouquinho mais sobre a área de segurança. Até falando, teve uma empresa grande que sofreu um ataque e os, digamos que concorrentes foram ajudar, porque normalmente quando você ajuda, você aprende e traz as lições para dentro da sua casa. Então, a gente tem grupos um pouco mais fechados, alguns para essa área de governança, mas tem muito grupo. Então, o próprio NIC tem informações, o CAIS traz isso também. Então, o CERT, para quem é de governo, tem o CETIR-Gov. Então, assim, na hora do desespero, eu vou para a internet e procuro esses grupos grandes, que eles com certeza vão direcionar. Pode dizer, olha, nesse momento, talvez esse não seja o meu escopo, mas procure tais pessoas. E tem, assim, que aí não é muito para eles e que pra gente é muito fácil, que são os eventos de segurança. Então, a gente tem grandes eventos no Brasil, onde essas pessoas estão ali e elas conversam com você super tranquilamente. Você chega, então, vamos conversar sobre tal ponto? Sim, troca cartão, troca o QR Code do WhatsApp, LinkedIn. O LinkedIn é uma fonte boa para você procurar profissionais. Então, deixa eu achar alguém que é especialista em forense para me ajudar a identificar o que aconteceu. Então, tem formas, mas assim, eu acho que a mais rápida, a mais fácil é procurar os CSERTs que a gente tem no país, que é o CERT-BR, o CAIS da RNP e o CETIR-Gov, quando você está ali próximo às instituições de ensino. Um dos métodos, né, para você ter uma boa resposta a um ataque de ransomware é até um backup. Existem algumas melhores práticas, eu prefiro usar o cloud, tenho que usar o meu servidor próprio de armazenamento. É uma boa provocação. O que a gente sempre fala por segurança, comece a avaliar o que você precisa. Então, qual é a minha política? Eu preciso fazer backup todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês? Então, estabelecer essa política. Eu faço só o que está entrando de novas informações uma vez por semana, uma vez por mês eu faço backup de todas. A estratégia, se eu vou armazenar esse meu backup em um servidor dentro da minha estrutura, ou se eu vou utilizar os serviços de nuvem, vai depender muito da quantidade de informação que você tem e o quanto você tem de recurso financeiro para investir. Então, por exemplo, para as empresas pequenas, pode. Então, é tudo avaliado que não vai, que o recurso para colocar em nuvem fique muito
é caro pelo aquilo que ela tem para investir. Para uma empresa grande, é só mais um custo ali, porque ela está blindando as informações. Então, é muito relativo. Mas o importante é ter a política e avaliar. A princípio, o seu primeiro ponto é faça dentro da sua estrutura, mas desde que eles não se conversem. Então, os meus dados não podem conversar com o backup, porque senão ele também vai ser alvo do incidente. E aí, depois, quando você já tem isso aqui, então você não tinha nada, já tem alguma coisa, você começa a olhar para fora. Eu tenho um fornecedor que faz para mim esse serviço. Quanto será que fica para colocar na infraestrutura dele? Fica tanto. Tá, o risco que eu estou correndo, que é uma palavra nova aqui na nossa conversa. Qual é o risco? Se o risco cibernético for muito alto, eu tenho que ir para uma solução de nuvem, por exemplo. Então, esse é o ponto, o risco e o controle que eu tenho. Sempre risco versus custo, né? Exato. Porque você tem ali um monte de gente falando que mas eu vou pagar um backup, mas quando que eu vou utilizar isso daí? Eu tenho um custo alto, vou pagar mensal nisso. E tipo assim, só vai utilizar quando tem ataque, mas eu sou uma empresa tão pequenininha aqui, que atuo numa cidadinha tão pequenininha. Eu tô vulnerável a um ataque? Eu acho que depende também, às vezes, da área de atuação, né? Às vezes a pessoa subestima a importância da informação que ela tem, assim. E falando nessas empresas pequenas, né, a gente vê, né, que tem desses ataques de ransomware, como aí que já foram falados aí no passado, que afetaram empresas do mundo todo, né, pedindo resgate de dados ali, e cair em escolas, né, se eu não me engano é o WannaCry, não era? Que era esse ataque que foi? Foi, e recente a gente teve uma universidade nos Estados Unidos que ela, depois do ataque de ransomware que ela recebeu, né, e eu não vou lembrar qual foi o grupo que atacou ela, mas ela fechou as portas. Porque ela tudo bem, tinham outros problemas por trás, mas quando ela recebeu o ataque e viu a terra devastada, eu preciso recomeçar, o custo do recomeço e o risco, é melhor a gente fechar as portas. Então, falando de grupos, né, a gente tem vários grupos que assumem os ataques de ransomware. Então, tinha o WannaCry, que era um tipo, tem o Lockbit, tem tantos outros. E cada um deles é com um foco diferente. Então, ou explora uma vulnerabilidade diferente, ou é aquela questão, eu cifro os dados e peço o resgate pela cifragem, ou então eu impeço o acesso àquele conteúdo. E o que a gente vê agora é o quanto eu consigo disseminar. Então, assim, o grupo A, que é normalmente dono de um ransomware ou de um tipo dele, eu consigo parar quantas pessoas? Eu consigo parar um serviço crítico em um país? E aí eu vou nessa constante. E aí, voltando lá, acho que uma das primeiras perguntas que a gente fez é o que as pessoas têm a ver com isso? Então, normalmente, mas não é só, quando a gente fala dos pilares da segurança, a gente tem processos, tecnologia, pessoas e ambiente físico. As pessoas podem ser o agente de entrada do ransomware. Por quê? Nós somos curiosos, muito curiosos. Então, a gente recebe um e-mail ali, inofensivo aparentemente, mas de uma propaganda de um produto muito bom, ou de uma promoção, ou clique aqui e resgate seus pontos imperdíveis na loja X. E quando a curiosidade vem, ou então tem um caso recente que em casos de calamidade pública, nós somos muito empáticos, a gente quer ajudar. Mas ao invés de ajudar pelos canais, né, oficiais, recebi um e-mail. Vai lá e clica e entrega seus dados. A partir do momento que você entregou seus dados, às vezes de login e senha, você já deu todo o acesso para que esse atacante não precise explorar nada, ele só explorou a pessoa e de um jeito ali da emoção. A gente viu recentemente um ataque assim, onde estava atrelado ao Dia das Mães. Então, a empresa soltou uma campanha próxima à hora do almoço com o tema, resgate aqui o seu prêmio do Dia das Mães. O que aconteceu? Horário do almoço, as mães estão ali distraídas, fazendo comida, preparando o almoço dos filhos, ou tá sentado ali comendo com o celular na mão, porque a gente, né, olhando, viu, nossa, que interessante, vou resgatar o meu prêmio. A gente pegou pela emoção. Então, assim, esse ponto do ser humano e os latinos, isso é muito mais forte, não é? A gente entrega. E entregando essas informações, passando esses dados para esses atacantes, a gente deixa assim a empresa aberta. É como se a gente tivesse, olha, toma aqui a chave da minha casa, faz o que você quiser. Eu lembro também que
nos anos 2000, né, tinha um vírus também famoso, o I Love You, né? Que o pessoal mandava, então era tipo, alguém te ama, né? Você recebia um e-mail com aquilo pra você ver quem que tava te mandando aquela carta de amor, né, por e-mail e clicava, era um executável, né, que acabava te afetando, né? E para você ver, você está falando dos anos 2000, a gente 24 anos depois, ainda a gente tem o mesmo tipo com variantes, mas a pessoa é sempre... Por isso que a gente fala do elo forte, a gente tem que transformar as pessoas de uma organização, ou no nosso caso aqui do bate-papo, as pessoas que utilizam tecnologia, cada vez mais conscientes e preparadas para olhar e falar, tem alguma coisa estranha nesse e-mail. Esse acesso a esse site tem um pop-up diferente que não costuma aparecer, para que ela fique atenta. Mas é um desafio, é um trabalho de formiguinha, porque conscientização, você conscientiza 2, aí um sai, volta o outro que não tinha aquela mesma consciência, você tem que ir lá de novo e de novo. E aí, por isso que a gente estava comentando das estratégias, né? Como atingir esse público. Voltando um pouco para o assunto de montar, né, uma equipe de resposta, você comentou de uma sala de guerra. O que é uma sala de guerra? Diante de um cenário de incidente ou de desastre, e desastre aqui tecnológico, vamos dizer assim, não pensando em pessoas, você precisa ter ações coordenadas. Então, assim, como é que a gente faz essas ações coordenadas? Pré-pandemia, a gente literalmente ia para uma sala, pode ser uma sala dentro da empresa, num hotel, aonde tivesse que comportasse ali as pessoas, e elas iam discutindo, olha, primeira ação vamos deixar o sistema que foi alvo do ataque isolado, então isola aquele ambiente. Segundo passo, vamos fazer toda uma cópia das informações para a gente fazer a forense depois, que é identificar realmente qual foi a vulnerabilidade explorada. Hoje, pós-pandemia, então normalmente as salas de guerra são salas virtuais. Tinha, assim, casos para contar de que as salas em espaços, né, seja na empresa, seja em hotéis, que demoravam dias, passava-se a pizza por debaixo da porta, ninguém tinha comunicação, porque as pessoas ficavam imersas ali para tentar identificar. Hoje é um pouco mais fácil, mas também rolam uns vouchers de iFood para comer a pizza em casa, em alguns casos. Porque assim, você tem que trabalhar num incidente ou num desastre, é muito exaustivo para quem está ali, porque você fica horas imerso naquele caso. Então, as salas virtuais, normalmente você tem o pessoal de segurança, pessoal da tecnologia, pessoal de redes, às vezes a gente divide em duas, então tem a operacional e tem a estratégica. A estratégica estão os gerentes, diretores, área de comunicação, porque um fica abastecendo o outro. Aqui, olha, nesse momento a gente já sabe o que aconteceu, hora de comunicar. Passa as informações para cá, esse grupo mais estratégico cria os comunicados. Então, essa sala de guerra é onde são definidos os próximos passos, o que vai ser feito. Então, identificamos qual é a causa raiz. Vamos aplicar as medidas de correção daquele incidente. Então, vamos aplicar um patch, depois a gente disponibiliza de novo. Termina aí a resposta ao incidente? Não. A gente tem as medidas preventivas, que enquanto organização, nós iremos adotar para que esse incidente não volte a acontecer em outros servidores, em outros sistemas. Porque vamos pensar só no sistema operacional. Esse sistema usa Linux. Eu tenho mais 10 outros sistemas que usam Linux. Será que esses outros 10 também não estão com a mesma vulnerabilidade desse? Então, nas preventivas, a gente olha para todo o restante para identificar e se precaver. E também vem, normalmente, ações de conscientização, que vamos falar com os colaboradores, vamos treinar. Identificamos que foi por um phishing. Vamos de novo falar de phishing. E de novo. Então, você comentou aos vários participantes, né, nessa sala de guerra. Se uma pessoa se interessar pela área de segurança e ela quiser trabalhar com isso, quais profissões hoje em dia? Em quais áreas ela pode atuar? Olha, tem várias. Você pode trabalhar com a parte de governança, que é a que faz a orquestração, define os métodos, define as normas. Tem a parte de risco, que é aquela que vai identificar quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades e avaliar o quanto aquela empresa é vulnerável. Então, qual é o risco, por exemplo, da gente ter um parque todo Windows ou todo Linux. Tem a parte de continuidade de negócio, que já saiu do incidente. Então, quais são
os documentos, qual é a estratégia. A gente vai ter todos os backups feitos em nuvem e online. O dado foi gravado aqui no meu sistema. Automaticamente ele já é copiado, isso tem um custo. Mas para alguns tipos de negócio, esse é a estratégia. Então, eu defino qual é o meu plano de comunicação, como é feita a minha gestão de crise, como é que eu faço a recuperação de um ativo de TIC. Então, foi uma queda de link. Então, como é que a gente vai passar um novo link lá? Então, tem todo o detalhamento durante o desastre, a ida para a contingência, que é meu ambiente onde eu estou subindo, e depois a volta para o meu ambiente anterior. Então, a continuidade vai falar sobre isso. Tem toda uma equipe que trabalha com esses três aqui, a governança, o risco e a continuidade. A gente precisa ter uma especialização mais para segurança. Quem trabalha com conscientização, pensando em estratégias, em eventos, não necessariamente precisa ser de segurança. Pode ser de marketing, pode ser de eventos, de comunicação, de administração, mas quem dá o subsídio é a equipe de segurança. Depois você tem Red Team, que é aquela equipe que busca as vulnerabilidades. A gente fala que é como se fossem os atacantes. Então, eles pegam um ativo, pegam o meu notebook e vão avaliar. Fazem todo um scan, a gente fala pentest ou teste de penetração, mas o nome é ruim, né? Então, a gente fala de pentest. Entrega um relatório com todas as vulnerabilidades. E aí, tem as equipes que vão tratar. Tem o Blue Team, que é aquele que implementa controles para elevar a maturidade de segurança. Então, a gente hoje não está no arrasado. Para eu voltar à normalidade, o que eu preciso fazer? Então, o Blue Team faz. A gente tem a equipe de resposta a incidente, que são aqueles especialistas e sabem exatamente os passos que são realizados para identificar um incidente, identificar quais são as causas e depois tratar. Tem a equipe de forense, que aí é mais técnico, tem uns cursos mais específicos, que é pegar mesmo aquele arquivo comprometido e fazer todas as análises. Tem o pessoal de arquitetura, que pega ali e olha para um cenário e fala, neste cenário você precisa inserir tais serviços, sistemas, controles de segurança para deixar a base boa, a base segura. Tem os analistas que trabalham com SOC, que ficam avaliando o ambiente antes de acontecer o incidente, então monitoram todo tipo de alerta que aparece. E eu devo estar esquecendo algum aí que tem mais. É o pessoal de resposta a incidente. É verdade. E se eu fosse dar um palpite, você gosta do Blue Team. Eu sou de GRC. Mas vou dizer o porquê que eu acho isso. Porque ela tá com cabelo azul e uma roupa azul, tá? Pra quem estiver ouvindo, tá? Mas muito interessante. E assim, você falou várias áreas de especialização, mas qual que é a base? A base seria uma faculdade na área de segurança, na área de redes? Como que funciona? Olha, infelizmente no Brasil a gente não tem muitos cursos de segurança da informação na graduação. Então, assim, um ponto que a gente vem discutindo, inclusive lá com o MEC, a grade e tudo mais, a Sociedade Brasileira de Computação está trabalhando nisso, numa estrutura nova. Então, assim, se eu quero ir para segurança, eu posso ir para uma área de redes, uma faculdade de redes, uma faculdade de análise de sistemas. Eu mesma sou tecnóloga, né? Eu fui para um outro caminho para depois chegar aqui. E depois as especializações, cursos livres. Então, assim, pós-graduação a gente tem bastante na linha de segurança. E para todas essas, seja para GRC, seja para segurança cibernética ou cibersegurança, tem para cursos especializados para CSIRT, para forense você precisa se especializar um pouco mais, mas também tem para processos de negócio, para risco, porque assim, as áreas de uma certa forma, apesar de ter todas essas nomenclaturas diferentes, elas não trabalham sozinhas. Eu, enquanto GRC, eu posso definir a melhor regra, a melhor normativa, mas se eu não tiver o apoio do Blue Team, por exemplo, eu não implemento. E esse eu acho que é o apaixonante da segurança, porque a gente não trabalha num viés só, a gente olha a empresa de forma holística. Você comentou sobre pentest, né, que os próprios funcionários da empresa atacam a empresa tentando encontrar vulnerabilidades. A gente teve um episódio do Camada 8 sobre o Guardião Cibernético, né, que aparece alguma coisa nesse sentido, só que no Exército. Você conhece algum outro projeto nesse sentido, assim, para quem quiser saber mais?
A gente, aí comentando um pouquinho sobre essa linha, a gente fala que quem trabalha com Red Team é sempre uma linha muito tênue entre ser ético e pisar fora da linha. Então, quando a gente tem essas equipes internamente, elas estão buscando sempre se precaver a um ataque. Então, elas olham para o nosso cenário como se fosse um atacante e aí traça ali toda uma estratégia para avaliar as vulnerabilidades. O Guardião Cibernético é um grupo e eles se reúnem, se eu não estou enganado, uma vez por ano, para fazer esses testes com infraestrutura crítica. Então, telecomunicações, energia, até o espaço cibernético. Então, tem toda ali uma simulação. Aqui no estado de São Paulo, tem o Senai, e aí se eu estiver invertendo o Senai com o SESI, vocês me perdoem. Se eu também não estou enganada, em São Bernardo, eles têm um espaço lá muito legal, que eles criaram justamente para esses tipos de testes, de simulações. Então, eles têm uma sala dividida entre azul e vermelho, cadeiras gamers, computadores de última geração. Tem uma empresa que suporta eles com um sistema que faz as simulações. Então, você programa a simulação nesse sistema e coloca a garotada lá para lutar. Então, é bem situação de gamers mesmo. Então, os vermelhos ficam atacando a infraestrutura e o que está no azul fica implementando controles para tentar segurar esse ataque. E tem telões, dá para ter um pessoal lá assistindo, então é muito interessante. Eu acho que vale a pena procurar por eles para avaliar. Eu sei que teve um evento em março lá, que foi um hackathon, que estava linkado com essa temática. Então, assim, e tem também cursos de pós-graduação com essa linha, onde você, durante o período lá de 15 meses, você aprende todas as técnicas de invasão e também as técnicas de ali correção das vulnerabilidades. E tem um determinado momento em que você faz essa guerra entre o bem e o mal, o azul e o vermelho, né? Que é interessante. Mas, assim, é muito bom para as empresas, porque a gente vai se precavendo desses incidentes, vai diminuindo o risco cibernético. Nossa, eu gostei muito dessa história que você comentou aí de ensino com gamificação, de que vai um guerreando com o outro, né? Me lembro até Star Wars. Mas a nossa entrevista tem que chegar no final, porque afinal a gente não tem mais tempo para perguntar todas essas coisas que a gente queria saber. Já fica o nosso convite para um próximo podcast, se você quiser falar aqui dessas salas de guerra, de como que funciona esse Blue Team, Red Team, na questão de ataque, nessa ética que você comentou. Então, gostaria só de pedir para você deixar um último comentário aqui para o nosso ouvinte. O que você dá aí de ideia de segurança, o que ele tem que marcar, que ele tem que saber? Nessa linha, e aí pensando como pessoa usuária de internet, eu buscaria conhecer os canais. Então, assim, o que a gente tem para melhorar um pouquinho como pessoa? Eu tenho um filho de 18 e é nítida a diferença dele, que me passou a vida inteira ouvindo a mãe falar de segurança, dos amigos que não conhecem. Então, às vezes, ele fica meio revoltado. Mãe, tal pessoa está compartilhando a senha de tal jogo. E não pode, eu já falei que não pode. Eles usam a senha 1, 2, 3. Então, assim, como a gente precisa, né, ter uma forma de levar essa informação para todos os públicos? É difícil, muito difícil. Esse tipo de canal, como a Camada 8, outras ações que a gente vê dentro do país, ajudam. Mas, assim, como é que a gente levaria esse tema para a mídia? Né? A gente fica se perguntando isso o tempo todo enquanto evangelistas, profissionais de segurança. Então, assim, aqueles meus 8 centavos ali no final, para quem está ouvindo, tente buscar as cartilhas do CERT, principalmente tem cartilhas ótimas, e incentivar as crianças a ler, a falar um pouquinho, mesmo que na linguagem dela, por que ela não pode, por que ela não deveria. Fazer essa associação com a chave da nossa casa, com carro, algo que fique fácil. Porque se a gente não compartilha a senha do banco, por que a gente faz com os outros acessos que a gente tem? Boa reflexão, né? Boa reflexão. Boas ideias. Muito obrigado. E já fica aí o nosso convite para você voltar aqui no Camada 8. Obrigada, Cris. Obrigada, foi um prazer enorme. Contem comigo sempre que precisarem. Bom, o episódio de hoje foi muito interessante, mas a gente tem que terminar. Vamos para os últimos avisos. As inscrições ainda estão abertas para o nosso curso Backup presencial e EAD de 2024. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursos@septro.nic.br.
Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu.br.